Opção é o que não falta aí para você se divertir, curtir muito seu final de semana. Agora, olha só, todos os hospitais e maternidades do país devem realizar gratuitamente o teste da orelhinha nas crianças nascidas em suas dependências. Para falar sobre esse direito, sobre a importância desse teste, a importância de ouvir bem, eu recebo a fonoaudióloga, especialista em audiologia, Raquel Fernandes. Raquel, seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. A gente estava conversando, até antes de entrar no ar, que desde a barriga da mãe, o bebê já começa, já recebe os primeiros estímulos auditivos, já está ouvindo ali aquela comunicação, aquele papo gostoso que a gente tem quando está grávida, né, Raquel? Isso. Bom dia, Laura. Bom dia a todos. Desde o ventre da mãe, a criança já tem o sistema auditivo todo formado. Ele já nasce com o sistema auditivo pronto. Então, por isso, a gente consegue identificar desde o nascimento se ele está com alguma deficiência ou não. Ou não. Agora, o primeiro teste, a gente fala no teste da orelhinha, porque ele é o ponto de partida para uma investigação, para saber como é que está a situação auditiva dessa criança, né? Se você detectar, o teste da orelhinha deve ser feito ali nos primeiros dias de vida, né? Gratuitamente, como a gente falou. Se deu qualquer probleminha ali naquele primeiro teste, no teste da orelhinha, o que é que é feito em seguida? O que é que se segue? Na verdade, assim, a importância do teste da orelhinha é exatamente diagnosticar precocemente a perda auditiva. Porque se a criança nasce com alguma deficiência e ela perde aquele período inicial sem saber, porque bebê não fala, bebê não sabe dizer que não ouve, então a mãe não tem como identificar se ele ouve ou não. O bebê só faz dormir e necessidades e chorar. Então a mãe não vai saber se aquela criança ouve ou não. Então o teste da orelhinha serve exatamente para que a gente possa identificar se tem alguma possibilidade daquela criança, principalmente os bebês de alto risco, se tem alguma possibilidade deles terem alguma deficiência, para que seja feita a intervenção o mais breve possível. O que eu acho interessante, Raquel, é que hoje graças a Deus, as coisas evoluíram tanto, a saúde, inclusive, evoluiu tanto que as crianças já podem ser tratadas recém-nascidas, né? Precisa esperar. Não. Pelo contrário, não se deve esperar. Isso. Aqui no Brasil, infelizmente, as crianças, a média de detecção do problema auditivo ainda é entre 2,5 e 3 anos de idade. Que é quando ela já é para estar se comunicando. Quando quase não adianta mais. Por quê? Porque aí os pais veem, meu filho não fala até agora. Meu filho não responde, ou era para estar falando, e aí ele pode cogitar a hipótese dele ter um problema auditivo. Nos Estados Unidos e na maioria dos países de primeiro mundo, esse diagnóstico é dado até o primeiro ano de vida. Olha só que legal. E ainda não é o ideal. O ideal é que seja até o 6º mês de vida, porque aí até o 6º mês, fechando o diagnóstico, não tem uma perda auditiva, o grau é mais ou menos esse, profundo, severo, moderado. Tem como a gente ter uma intervenção para que essa criança tenha um desenvolvimento auditivo dentro de quase da normalidade das crianças ouvintes. Quase da normalidade. Então, assim, antigamente os pais diziam que seus filhos eram surdo-mudos. É verdade. Por quê? Todo mundo que não ouvia, não falava. Naturalmente. Mas por que não falava? Porque ele não conseguia... A criança aprende a falar como? Ouvindo. Então, ele pega o estímulo e reproduz. Verdade. E aí aprende a falar. Então, as crianças não eram mudas. Mudo é quem não tem som na voz. Elas tinham sons. Você via muito forte. Dava inclusive gritinho, muito forte, né? Geralmente... porque como ela não tinha retorno, ela não sabia se estava alto ou baixo. Ou baixo, é verdade. Mas ela não aprendia a falar. E a criança, mesmo deficiente auditiva, se ela recebe um aparelho auditivo, por exemplo, e uma estimulação com fonoaudiólogo, audiologista, um especialista em estimular a criança, se ela consegue receber esses estímulos nos primeiros meses, até 1 ano e meio, 2 anos de vida, ela consegue desenvolver a fala quase que normalmente. Que legal! Então ela fala, ela oraliza e o som dela não é estranho, porque ela vai estar ouvindo através do aparelho auditivo. Ela não tem uma voz diferente das outras crianças. Ela tem uma dificuldade de alguns fonemas, alguns sons de reproduzir, claro, mas que isso o fonoaudiólogo que estiver acompanhando consegue ficar trabalhar. Dentro da normalidade. Que legal! Raquel, a gente, dentro desse papo, meio que já deu uma dica sobre, mas quais seriam, o que é que uma criança que ela não está ouvindo bem, que ela não está tendo acompanhamento correto, que tem um probleminha auditivo, o que é que ela vai acarretar
O que é que isso vai trazer para a vida dela, para o desenvolvimento? Então, como a gente já tinha falado, realmente, se a criança não está ouvindo, se ela não recebe um aparelho auditivo para que possa ouvir, ela não vai receber estímulo nenhum sonoro do mundo, nem de fala e nem de outros estímulos. Então isso pode... Pesa na escola, então ela dificilmente vai aprender a falar. Então ela vai ser uma criança que vai ter um déficit não é cognitivo o déficit dela, ela tem inteligência normal, é um déficit de desenvolvimento muito grande. É verdade. Então ela vai se sentir discriminada porque outras crianças, quando ela chega na idade do entendimento, outras crianças falam e ela não, outras crianças estudam em escolas normais e aprendem e ela não consegue aprender porque ela não ouve a professora. É verdade. Como ela vai aprender? É verdade. E além disso, os pais, antigamente, hoje menos, mas ainda alguns hoje, colocam já o estigma de que ela é uma deficiente, ela é uma pessoa normal, ela não vai conseguir, que ela não vai... ela desenvolve quase que uma síndrome de socialização, de dissocialização. Verdade. Ela não se integra com outras crianças, Verdade, ela isso não dificulta brinca. tudo. E aí isso dificulta todo o processo de desenvolvimento dela. Olha só, mas é bom saber que existem tratamentos, né? Que isso aí tá quase, eu tenho certeza que tá fora de cogitação, né? A criança tá crescendo com todo esse acompanhamento. Os pais, claro, se preocupam, né, Raquel? Correm atrás também dos exames, de tudo que diz respeito, que a gente sabe da importância. É nosso instrumento, de todo mundo, não é só de quem trabalha em televisão ou quem trabalha com fonoaudiologia, como é seu caso, a voz é tudo, né? O nosso primeiro meio de comunicação, né? A gente precisa ouvir bem. E a gente precisa ouvir bem para falar. E aí, se a gente consegue desenvolver isso na criança, a gente dá a ela a oportunidade de ser uma criança com desenvolvimento normal. Então ela vai aprender na época normal, ela vai falar na época normal. Os pais antigamente achavam assim, quem tem surdez tem que usar somente a Libras, porque é a língua brasileira de sinais, que é aquele gesto que os surdos fazem para se comunicar. Mas aquilo limita o mundo dele a quem sabe Libras. É verdade. E é pouca gente que sabe Libras. Quase, eu pergunto aqui no estúdio, alguém sabe Libras? É verdade. Infelizmente ainda então, é se muito, vocês muito encontram pouco. um surdo, vocês se comunicam com eles como? Somente pela linguagem de gestos. É verdade. Mas a criança que tem uma deficiência auditiva e o pai se preocupa, e o legal, Laura, é que eu vejo que hoje em dia, realmente as mães, mesmo as de baixa renda, têm tido uma informação melhor sobre isso. Verdade. Eu tenho um paciente de aparelho auditivo que a mãe descobriu com 1 ano e ela é de baixa renda. E ela descobriu com 1 ano que seu bebê, ela percebeu que o bebê não ouvia. E fez o teste da orelhinha tardiamente já, mas mesmo assim o filho dela fala bem. Que legal. E os aparelhos também são tão pequenininhos, né? Não incomodam. Também evoluiu nesse aspecto, né? Sem dúvida, Raquel? sem dúvida. Antigamente tinha um preconceito com relação ao aparelho auditivo. Eu trabalho há 12 anos com aparelho auditivo, então eu peguei essa época de que o pessoal evoluiu nesse tempo, via aqueles aparelhões atrás da orelha assim e falava logo que não queria usar. Mas hoje em dia, além de crianças serem menores, existe a questão de que a criança não tem esse tipo de juízo de valor, ela não se recrimina em usar um aparelho auditivo, ela usa o que derem, e aí as outras crianças vão se acostumando com aquilo. Igual um óculos. Qual é a diferença de um aparelho auditivo para um óculos? Verdade. Nenhuma. Aparelho auditivo é uma órtese para suprir uma deficiência parcial. Geralmente a perda auditiva não é total. Dificilmente uma criança nasce surda profunda sem nenhum resíduo auditivo. E o óculos, da mesma forma, para suprir uma deficiência visual parcial. Então, está quebrando mais esse preconceito. Que ótimo. E a gente tem que conseguido bom que a gente está avançando nesse aspecto também. Raquel, eu vou agradecer a sua presença aqui. Eu quero que você deixe um telefone de contato para as mamães, para os papais, os responsáveis que estão acompanhando e que querem saber mais até sobre os aparelhos mesmo, por todo esse processo. Tem algum número que a gente possa ligar? Tem. Eu tenho uma empresa de aparelho auditivo, a Medifono. Podem ligar para lá e eu terei o maior prazer em esclarecer. É o 3506-0769. 3506-0769. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, um abraço Laura. e até a próxima. Obrigada.